Módulo 5. Atribuindo os recursos às atividades. Hora de distribuir o trabalho para a equipe, de forma correta. Os principais tópicos aqui abordados vão ser atribuir pessoas e custos e materiais às atividades, entendendo o agendamento orientado ao esforço, gerenciando várias atribuições de recursos, verificar a distribuição e os custos dos recursos, e após o término desse módulo, você vai garantir que os recursos estão sendo usados da melhor forma, sem sobrecarregar a sua equipe. Oi, pessoal, tudo bem? Capítulo 5, adicionando recursos a tarefas. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um resumo de tudo aquilo que a gente já cobriu até o momento. A gente já olhou como navegar pelas telas do Microsoft Project, a gente já aprendeu como criar um novo projeto, como adicionar a lista de tarefas, como encadear as tarefas para que a gente tenha a visão de gráfico gigante ao longo das fases, como definir o tipo de tarefa, se é automático ou manual, como, por exemplo, definir a data de início do meu projeto, a questão das estatísticas do projeto, quantos dias eu tenho, as tarefas sumário aqui em cima, as fases do meu projeto, enfim. São todos os... e uma última coisa, antes que eu já ia esquecendo, a gente também chegou a ver como criar um recurso, como definir a alocação máxima, tarifa, overtime e custo de cada um dos recursos, bem como definir também o calendário do projeto, definindo feriados, definindo dias de ausência, enfim, tudo isso a gente chegou a visualizar e agora chegou a hora da gente adicionar os recursos nas tarefas do nosso projeto. Então aqui eu tenho um cronograma um pouquinho mais completo, que aí a gente já consegue brincar um pouquinho mais. E aí vocês conseguem visualizar como que fica o cronograma do projeto, as atividades e os recursos associados. Então existem algumas formas a gente associar. Eu particularmente gosto de vir aqui na coluna de Resource. Então eu seleciono e já vou adicionando os nomes dos recursos em cada uma das tarefas. Então quando eu adiciono o nome do recurso, vejam que ele já coloca aqui na frente do gráfico o meu nome. E assim sucessivamente. Adriana, vou colocar o João aqui, vou colocar o Pedro aqui. Então, conforme a gente vai agregando os responsáveis aqui dentro das atividades, vejam que aqui já vai me listando quem são os responsáveis por cada uma dessas entregas. Uma outra forma de se fazer isso é você clicando aqui com o botão direito, selecionando a associação de recursos. Essa tela vai abrir, vocês vão visualizar os recursos disponíveis e eu posso associar um recurso. Quando eu faço isso, ele já me dá custo desse recurso em cima da quantidade de dias que esse recurso vai estar trabalhando nessa atividade. Então isso é uma informação já que eu consigo ver, talvez até definir, por exemplo, qual o melhor recurso, o recurso mais barato, ou enfim, o que melhor se adequa a essa atividade, tá? Então eu vou continuar aqui adicionando alguns recursos para vocês irem tendo a ideia de como isso funciona. Ele vai fazendo aqui do lado direito na tela, né? Só deixa eu deslocar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver aqui na tela como fica a questão dos recursos e os nomes deles na frente de cada barrinha aí do gráfico gigante. Uma coisa que se vocês quiserem visualizar um detalhe um pouquinho maior do que está acontecendo, vocês podem também aqui dentro da opção de View selecionar essa opção aqui de Split View, e aí eu consigo colocar os detalhes. Se eu marcar o detalhe, ele vai me abrir numa outra tarefa aqui, onde eu consigo ver os detalhes, por exemplo, do João. Aí se eu seleciono uma tarefa aqui em cima, ele coloca do Marcos, ele vê quantas horas de trabalho tem, o tipo da tarefa, quantos por cento foi a tarefa já avançou, enfim, e outras informações relevantes. Uma coisa importante de mencionar aqui é, por exemplo, quando eu tenho essa situação
na linha, por exemplo, na linha 12, vamos colocar aqui mais alguns recursos, para vocês verem o funcionamento. Vejam que essa tarefa aqui na linha 12, ela tem 10 dias de duração, porém, eu tenho a opção aqui de adicionar 2 recursos. Vejam o que acontece quando eu fizer isso. Eu selecionando os 2 recursos, ele considera que os 2 vão trabalhar 10 dias nessa tarefa, ou seja, eles vão dividir o trabalho, mas eles vão gastar 10 dias para desenvolver o front-end, os componentes de front-end do meu aplicativo. Isso é possível de se modificar, desde que vocês vejam aqui embaixo, quando eu estou com o detalhe em aberto, que tem essa opção aqui, que a tarefa é direcionada ao esforço. Por padrão, ela vem desmarcada. Quando isso acontece e eu seleciono 2 recursos, ele mantém os dias aqui com 10 dias, como vocês podem ver. Eu vou deletar aqui. Para deletar os recursos que eu associei, basta selecionar aqui a célula dos recursos e simplesmente apagar os recursos e pressionar Enter, perfeito. Eu não tenho mais recurso aqui. Veja o que acontece se eu selecionar essa tarefa aqui e marcar essa opção aqui embaixo, onde a tarefa vai ser direcionada por esforço. Se eu agora selecionar o João, nada vai acontecer. Se eu selecionar o João e o Marco, vejam que ele vai dividir o tempo da tarefa em 2 recursos, ou seja, vai pegar que eram 5 dias para o Marcos e 5 dias para o João e vai recalcular as minhas tarefas futuras em função do tipo de tarefa ser automático. Então isso também você consegue configurar no project. Então só lembrando que por padrão esse direcionamento por esforço ele vem desmarcado por padrão. Se você quiser fazer algum tipo de ajuste, você tem que marcar aqui na tarefa e associar os recursos. Como é que eu consigo fazer de outra forma? Consegue. Se você der duplo clique em cima da tarefa, avançado, na opção aqui avançado, vocês conseguem ver aqui na tela, ó, avançado, eu tenho essa opção aqui também, Effort Driving. Então se eu fizer um duplo clique, vejam que aqui, quando eu marquei a tarefa como Effort Driving e selecionei 3 recursos, ele separou os 10 dias meus, dividiu os 10 dias por 3, por isso que eu estou visualizando aqui 3,33 dias. E aí você pode fazendo a associação de recursos até o final do projeto, para que vocês possam ter uma ideia de como isso funciona. Aí o Project fornece algumas visões interessantes. Se você tiver aqui na opção View e selecionar Other Views, deixa eu marcar aqui para vocês colocarem e visualizarem, View, depois Other Views e More Views, a última opção aqui, existe uma opção chamada Task Sheet, que está lá embaixo. Essa aqui, se vocês aplicarem, ele vai me dar a visão de tarefas por recurso. Só que, se eu clicar aqui nessa opção de data, deixa eu marcar aqui para vocês olharem de novo, aqui data, e aí se eu clicar aqui em tables, aqui, ó, essa opção aqui, e selecionar a visão de custo, ele me dá o custo de cada uma das tarefas em função dos recursos que eu adicionei, bem como a tarefa pai, por exemplo, aqui, deixa eu só expandir um pouquinho aqui para vocês conseguem visualizar os custos das tarefas. Então, por isso da importância de agregar custos, agregar tarifas, agregar as informações relevantes aos recursos, tá? Uma outra funcionalidade que vocês podem ter em função de ter o custo dos recursos associados, essa opção aqui, ó, Resource Sheet, se vocês selecionarem, ele vai me dar aqui a visão ou a lista de recursos com tarifa padrão, enfim, overtime, tudo isso. Da mesma forma, se eu clicar em Tables, selecionar a opção de custo, ele também vai me dar, por exemplo, o custo total de atividades associadas a esses recursos e o quanto que ainda tem para ser consumido do ponto de vista de custo. Como o meu cronograma ele não avançou nada, isso se mantém igual. Então, só para fazer um exercício, se eu voltar aqui, por exemplo, e finalizar ou completar ou avançar apenas com 50% dessas tarefas, depois voltar lá em View, colocar em Resource Sheet, vejam que aqui já me mudou o custo atual e o custo remanescente de cada uma das atividades. Então, eu consigo fazer uma validação, uma avaliação
avaliação em função daquilo que está estimado versus o meu atual e o que está ainda pendente por executar. Existe uma outra visão aqui, por exemplo, se a gente clicar aqui em Other Views, More Views, tem aqui embaixo Task Usage. Veja, se eu aplicar, aqui ele vai me dar a visão de utilização de tarefas, ou seja, eu vou só expandir aqui, eu tenho a questão de uma tarefa, quem é o recurso que vai estar trabalhando ela, quantas horas ele vai estar trabalhando, deixa eu expandir um pouquinho para cá, data de início e data fim. E aqui, quantas horas por dia, do lado direito, quantas horas por dia ele vai estar trabalhando nessas atividades e assim por diante com todos os recursos aqui, né, que eu tenho no projeto. Aqui da mesma forma, se eu clicar em Tables e depois em Summary, aqui essa opção aqui embaixo, ele vai me dar a informação de custo e a informação total de horas, né? Então, como eu já avancei 50%, eu já consumi 50% do meu custo. Então, essas são as informações que ele me provê também em função dessas visões diferentes que o Project me fornece. Uma outra possibilidade é aqui em cima eu selecionar uma outra visão, na verdade, né? Resource Users. Se eu clicar aqui, ele vai me dar quais são as tarefas que ainda não têm recursos associados, em primeiro lugar, e quem são os recursos e quais são as atividades que estão atribuídas a esse recurso, bem como o total de horas que esse recurso vai estar trabalhando, sendo que, considerando, enfim, a quantidade de dias e horas que eu tenho disponível lá. Daqui, nessa visão aqui, da mesma forma, se eu clicar em Tables e for em Summary, ele também me dá a visão, deixa eu só expandir para cá para vocês poderem ver, veja, ele também me dá a visão de custo total, quanto eu já gastei, horas, do ponto de vista de trabalho, quantas horas, nesse caso aqui 26 horas, porque eu dividi isso aqui em mais de um recurso, enfim, e ele consegue me sumarizar ou sumariar e me dá também as informações de tarifa de cada um dos recursos, overtime, se tiver alguma diferença, enfim, é uma outra visão que o Project me fornece, que eu consigo fazer algumas análises de como o meu projeto está desempenhando do ponto de vista financeiro. Acho que vale a pena também comentar aqui a questão do baseline. Se vocês olharem a visão de Resource, eu posso adicionar aqui Baseline Costs. Vejam que o meu Baseline Costs está zerado. Isso aqui vai ser visualizado no próximo módulo de como a gente bater a fotografia inicial do projeto sem antes da gente evoluir qualquer centímetro, para que a gente popule essa coluna aqui com a versão 0 do nosso projeto e a partir dela a gente vai gerando novas versões e sempre comparando com a primeira para avaliar a performance do nosso projeto. Beleza?